desejamos. Muito obrigado pela oportunidade. Na medicina, como não encontraram remédio para algumas doenças, aí manda a gente fazer exercício físico, comer folha, não sei o quê. Mas alguns males a gente precisa combater. Então, na tributação, me parece também que alguns males precisam ser vistos como malefício. Essa guerra fiscal, tributária, como queira chamar, ela é um mal que precisa ser combatido. Eu vou citar alguns exemplos lá da minha região. Indústria de cerveja Antártica do Piauí. Teve isenção de 20 anos. No dia que acabou a isenção, ela fechou, foi para outro estado, e as instalações hoje servem apenas como entreposto de distribuição de cerveja da Ambev. Então, não ficamos com nada. No estado do Ceará, eu ouvi um depoimento que, aliás, o Ceará foi o estado que mais vendeu calçados o ano passado. Eu vi também em notícias dessas aí. Parabéns aos cearenses. Mas lá já reside uma preocupação, que as indústrias, me parece que a Zaleia e Grendene, que tiveram isenção hoje, e o período está encerrando, já chegaram para o governador e disseram: eu prorrogo ou a gente sai. Me pergunto, não teria sido mais importante essa isenção ter sido colocada nas mãos dos empresários do Ceará, que lá já se fazia calçados, e continuam fazendo, tem cearense fazendo calçado de qualidade. E eles ficariam lá o resto da vida, ou, se a Grendene e a Zaleia quisessem ir para lá, que colocasse uma filial, porque esse negócio de tirar uma empresa de São Paulo e botar na Paraíba, não resolve o problema de ninguém, porque depois ela sai da Paraíba para o Piauí, para outros lugares. Então, a minha pergunta é a seguinte: como combater os males dessa política que não traz nenhum benefício, apenas a gente fica se enganando temporariamente com falsos benefícios dessa política, que para mim ela é predatória. Primeiro eu gostaria de manifestar que, casualmente, as empresas Zaleia, Grendene, etc. e tal, saíram do Rio Grande do Sul por força da guerra fiscal que começou, que foi praticada, né, e que agora, por força da guerra fiscal e de outros a guerra fiscal mundial, né, e outros fatores aí, que é a questão de custo de mão de obra, que é muito relevante nesse aspecto aí, já saíram fruto dessa guerra fiscal. Então, o que eu acho? Eu não sou a favor de manter a guerra fiscal. Se eu assim me manifestei, ou se dei essa impressão, veja bem, não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que nós precisamos, e isso eu concordo com os estados do Nordeste e com os estados que praticam a guerra fiscal, e assim, que não é que praticam, porque hoje todo mundo pratica, nós não podemos, é injusto dizer que é só o Centro-Oeste e o Nordeste praticam guerra fiscal. Guerra fiscal todo mundo faz hoje. O que é injusto, me parece, para esses estados que inicialmente usaram os incentivos fiscais como substitutivo de uma política de desenvolvimento regional, que é responsabilidade da União, que a União deveria ter assumido isso e não assumiu ao longo da história, a doutora Lina deve concordar comigo. Então, esta política de incentivos fiscais tem que ser entendida e ela não pode ser desvinculada agora, simplesmente ser retirada esta possibilidade, que é o que está sendo proposto aqui de uma forma ou outra, sem que seja dado algum tipo de solução. Que aqui a proposta que está sendo feita é pela política de desenvolvimento regional, que uma destinação lá, que é isso que eu quero discutir lá com os outros estados, que eu não sei se isso é suficiente. E essa discussão, os estados do Nordeste e do Centro-Oeste vão poder colocar nessas reuniões que nós vamos fazer a partir da semana que vem com melhor propriedade. Se a União efetivamente começar a cumprir com a sua parte, que é ela fazer a redistribuição da riqueza nacional, ela fazer a redistribuição das plantas produtivas, não mais por uma questão de tributação, porque nós temos uma tributação no destino, o que em si já é um fator que reduz severamente a guerra fiscal, porque nós vamos trabalhar em níveis residuais, então isto só já seria uma parte da resposta, né? Então, se a União começar efetivamente a exercer a sua função, que deveria ter exercido já há muito tempo, antes da guerra fiscal que começou mais severamente no âmbito tributário na década de 90, porque a guerra fiscal, de uma forma geral, ela sempre existiu, pela via orçamentária, ela sempre existiu. Agora, quando se começou a usar instrumento tributário e os estados viram que não precisavam mais repartir com o instrumento de guerra fiscal, ainda tinha uma vantagem, atrair investimento,
não pagava a dívida para a União e não pagava os municípios, aí ficou uma maravilha. Tá? Então, a questão toda é a seguinte, eu não sou a favor da guerra fiscal, acho que a guerra fiscal é um problema para o país, até porque na medida em que todos fazem guerra fiscal, entram na guerra, ninguém mais ganha. Tá? E aí, novamente, quem é que vai ganhar? Quem vai ganhar vai ser o Estado mais poderoso. É o próprio Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, que já tem plantas já colocadas, né, instaladas, então todo mundo perde. Então eu não sou a favor, eu acho que a questão da tributação no destino é um grande avanço. Para isso, agora, necessariamente, o que deve haver e o que eu defendo, mesmo não sendo do Nordeste, aí para uma questão de apego técnico, de responsabilidade técnica, de analisar o sistema, é que nós precisamos compreender a situação dos estados do Nordeste e do Centro-Oeste, que viveram disso. O Centro-Oeste se desenvolveu barbaramente à custa de incentivos fiscais, e como é que nós vamos exigir do governante local lá, do governador de Goiás, do Mato Grosso do Sul, dos deputados, que agora simplesmente digam para a população, olha, nós não vamos mais usar da guerra fiscal, não vem dinheiro nenhum da União e nós vamos jogar os nossos empregos, vamos mandar tudo direto de volta para o Rio Grande do Sul, ou para Minas, ou para São Paulo, ou para qualquer outro estado. Então é isso, guerra fiscal se acaba como? Um princípio do destino é um grande instrumento para isso. A possibilidade, a instituição, a previsão de sanção para estados, bloqueio de fundo para quem participar da guerra fiscal. Porque se a União estiver exercendo o seu papel e algum estado agir em desacordo e continuar na guerra, muito justo, corta, e é o que está previsto aqui. Está previsto, bloqueia fundo de participação, bloqueia repasse do fundo de equalização e, inclusive, penaliza os próprios agentes. O secretário da Fazenda, o governador, o Leonardo, quem for, que agir em desacordo com a legislação. Isto por si só, eu acho que é um grande caminho, esses dois instrumentos, política de desenvolvimento regional, aliada a princípio do destino e sanção para os agentes que descumprirem, e para os estados, sanções financeiras, eu acho que é um bom caminho para se fazer isso. Bem, mais alguém? Leonardo, eu sou fiscal de tributos do estado de Minas Gerais. Primeiro, é muito bom ver um secretário da Fazenda de um estado exportador, como o Rio Grande do Sul, defendendo o imposto no destino. Uma coisa preocupa aí, só uma coisa está preocupando. É essa alíquota de 2% que está querendo crescer para 4%. Na União Europeia ela é 0%. Não tem sonegação nenhuma. A sonegação está em níveis suportáveis aí há 15 anos, desde que foi enfrentado o IVA. O argumento de que o Estado exportador não tem interesse em fiscalizar 2%, ele, a meu ver, ele não é correto. Por quê? Se ele deixar sair a 2% ou a 0% e não fiscalizar, vai continuar saindo sob a forma de operação interestadual, venda interna. Então o Estado exportador ele tem interesse em fiscalizar a venda interestadual, porque senão vai continuar, ele vai tomar muito prejuízo. Como é que isso pode ser resolvido para não ficar aquele impasse? O contribuinte do Estado, o exportador, fala que a operação foi interestadual. O de lá que teria que ter recebido fala que não, que ele não recebeu. Para evitar esse impasse, me parece que na União Europeia é uma sugestão, o ônus da prova é do contribuinte do Estado exportador. Se ele não comprovar que ele realmente mandou para outro Estado, ele que tem que pagar. E tem maneiras dele comprovar, cheque, alguma forma tem dele demonstrar. Então, eu estou achando que está crescendo essa ideia daqui a pouco nós vamos botar para 7%, 12% aí, a alíquota interestadual.